Minha fala acho que vai ser breve, e eu, assim como os meus colegas, eu gostaria de começar agradecendo os alunos da EF por organizarem isso, por fazerem esse levantamento e por levantarem essa discussão entre nós professores, porque, como a Cris disse, os cafés não existem mais, então muitas das experiências a gente trocaria no corredor ou no café, e a gente não está tendo isso. Então, realmente é muito interessante essa oportunidade de compartilhar as experiências, trocar a experiência com os colegas. Eu vou falar um pouquinho sobre a disciplina que eu dei, que foi a disciplina que foi mencionada no relatório. Eu peço desculpa que meu gato está miando, acho que está dando para ouvir, né? Eu peço desculpa por isso, mas acho que não vai atrapalhar tanto, né? Eu gostaria de falar, então, um pouquinho sobre a disciplina de astronomia observacional. Só dando um contexto, essa disciplina ela é uma disciplina obrigatória para o curso de astrofísica, ela é de 4º semestre, e ela é letiva para os outros bacharelados e para a engenharia física. A maioria dos alunos são, de fato, da astrofísica, mas esse semestre eu tive, acho que 2 alunos que eram da engenharia física, que eles fazem porque se interessam pelo assunto. E só brevemente, essa disciplina, ela é muito descritiva, ela não tem muita matemática pesada, é mais descritiva, e o objetivo dessa disciplina é dar conceitos básicos, dar informações, material básico para os alunos para como planejar uma observação e como analisar os dados de uma observação astronômica. Então, é bastante descritiva essa disciplina, então é mais fácil por não ter muita conta. A única desvantagem dela de ser assim, em formato remoto é porque a segunda área, eu transformei ela a terceira área eu transformei ela em atividades práticas, que no caso é mais difícil nesse formato remoto, fazer essas atividades práticas, mas acredito que deu para contornar razoavelmente bem até. Bom, só dando detalhes da metodologia que eu adotei nessa disciplina, eu optei por fazer aula síncrona após consultar os alunos e perceber que os alunos, boa parte deles não poderiam assistir às aulas síncronas por motivos diversos, por não ter computador no horário da disciplina, ou por realmente preferir a aula síncrona. Então, respeitando a enquete que eu fiz com os alunos, eu optei por fazer a aula síncrona. Então, eu gravei vídeos curtos, eu tentei manter os vídeos sempre em menos de 30 minutos, eu quebrei os assuntos o máximo possível para não deixar esses vídeos muito longos, né, e disponibilizei pelo YouTube. Mas mesmo assim, toda aula, nos horários que as aulas deveriam acontecer, eu fiquei disponível no Zoom, lá, sempre disponível para quando os alunos tivessem dúvida ou quisessem conversar, eu estava sempre lá disponível 2 vezes por semana pelo Zoom. Além disso, também criei um fórum de discussão no Discord, utilizando a plataforma Discord. Não surgiu muitas discussões lá, mas os alunos, vez ou outra, vinham tirar dúvida pelo Discord também. E outra coisa também que eu fiz foi pequenos questionários após cada aula para os alunos responderem, perguntas simples para eles responderem depois de cada aula. Além disso, também fiz lista de exercícios, né, que também deixei opcional e sempre com solução disponibilizada no Moodle. Então, muitos alunos, mesmo sendo opcional, eles resolviam as listas e vinham tirar dúvidas comigo nos momentos que eu estava disponível no Zoom. E as atividades práticas, que daí eram parte do processo de avaliação, né, que as atividades práticas eles deveriam me entregar relatórios dessas atividades práticas, então isso daí fazia parte também da valia nota. E as provas que eu fiz no Moodle também. E a única coisa que eu acho que realmente foi muito prejudicado nesse formato remoto foram as observações, porque quando era presencial eu fazia observações remotas, utilizando um telescópio lá em Minas Gerais. Então eu levava os alunos para uma sala e conectava com esse telescópio lá em Minas Gerais e fazia observação remota, mostrava como é que era uma observação astronômica de forma remota,
Eu tinha intenção de, caso esse observatório lá em Minas Gerais estivesse aberto, só que ele ficou fechado por causa da pandemia, então eu tinha intenção de fazer uma observação remota ao quadrado, né, que eu faria uma observação remota e os alunos iam se conectar remotamente no meu computador e ver como é que é, mas o telescópio fechou, então isso não pôde ser feito. Mas eu pretendo chamar os alunos nos próximos semestres, ou quando isso acabar, esses alunos que fizeram a disciplina esses semestres, se eles quiserem participar de uma futura observação remota numa turma de um outro semestre, eu pretendo fazer isso. Os critérios, né, que eu utilizei para escolher a metodologia que eu adotei, uma das coisas que eu tentei manter bastante na cabeça, principalmente porque eu também sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de manter a concentração assistindo, por exemplo, seminários, colóquios e tudo de forma remota, então eu imagino os alunos, as dificuldades que eles não devem ter também para manter a concentração numa aula. Então eu tentei, pelo fato de que em casa existe 1000 distrações e no computador mesmo você coloca o vídeo tocando, a aula passando, e você vai no Facebook e a hora que você vê, você já não está mais prestando atenção na aula. Então, eu tentei manter os vídeos curtos, eu tentei sempre deixar muito claro qual era o objetivo de cada aula, e no final eu voltava ainda a repetir o que tinha sido dado naquela aula, porque se o aluno por algum momento se distraiu em algum momento daquela aula, eu tentava repetir de novo, e em algumas aulas eu tentava deixar também perguntas que ao final dessa aula você deve saber responder isso. Então, o aluno, se ele naquele momento percebia que não sabia responder aquilo, então era o momento de talvez ele perceber que ele não prestou atenção em alguma coisa. E também nessa linha de tentar manter a atenção do aluno e tentar fazer ele absorver o máximo possível daquelas aulas, eu também fiz esses quizzes, que foi uma das coisas que os alunos mencionaram naquele relatório que eles fizeram, do DAEF, que eu deixava disponível as perguntas simples relacionadas com a aula, mas que dava aquela sensação que o aluno deixou terminou de assistir a aula, se ele conseguia responder aquelas perguntas, dá uma sensação de que eu realmente assisti a aula e realmente acompanhei. E, além disso, eu também tentei levar em consideração que a situação é típica para todo mundo e pode ter todo tipo de dificuldade, eu não sei qual é a situação de cada aluno, então eu flexibilizei totalmente os prazos de entrega de relatório, eu aceitei até o último momento que eles me entregassem os relatórios das práticas, eu deixei lá disponível, eles faziam quando podiam, se organizavam e me enviavam quando podiam, até o final do semestre. E as provas eu levei em consideração que o horário de aula, eu não fiz prova síncrona, porque muitas vezes, naquele horário, às vezes eu não sei qual é a situação do aluno, ele pode ter em casa irmão pequeno que faz bagunça, eu não sei. Então, eu preferi fazer prova assíncrona, deixar disponível por 2 dias e o aluno se organizava para fazer no horário que ele achava que ia conseguir fazer a prova de uma forma mais tranquila. Só mencionando um pouquinho sobre esses quizzes, eles foram feitos no Moodle. O Moodle é uma plataforma, tem bastante recursos ali, e foram perguntas bem simples que eu fiz depois de cada aula, e foi criado ali usando aquele recurso de questionário do Moodle. E na primeira metade do curso, os alunos, eu percebi que havia uma participação maior, né? Mais de 80% dos alunos respondiam esses questionários depois das aulas, mesmo eles sendo opcionais, eles não tinham obrigação de responder isso. Só que na segunda metade do curso eu percebi, acho que o pessoal começou a ficar mais cansado, e daí a participação caiu para 50%, mas ele nunca caiu para baixo de 50%, sempre metade dos alunos pelo menos respondiam esses questionários depois das aulas. E então, aqui está um exemplo do que eu fiz ao longo do semestre, eu deixava o link da aula, que era o link para o YouTube, o PDF, né, que estava todo o material da aula, e deixava para cada aula um quiz, para eles responderem depois. E é bem interessante, porque eu não sei se todo mundo usa esse recurso no Moodle, mas ali tem várias opções para criar, e eu me diverti. Eu acho o Moodle uma plataforma um pouco lenta, porque demora para criar isso, no fim eu gastei bastante tempo fazendo isso, mas eu achei divertido no final das contas, porque dá para usar a criatividade aqui, que tem várias opções, por exemplo, de calculado, isso aqui seria uma resposta de número, isso aqui o aluno arrasta a figurinha para cima da outra imagem, e aqui tem associativo, né, ele escolhe o que é cada uma das coisas, então tem várias opções ali, e eu tentei brincar um pouco com isso para deixar mais variado, mas
Isso aqui são só alguns exemplos. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês e qualquer coisa, qualquer dúvida, estou à disposição.